Olá, meu irmão, minha irmã. Quando falamos em imortalidade da alma, sabemos que existem ainda aqueles céticos que não acreditam. Para eles, na verdade, a vida resume-se a apenas esse momento no complexo celular e, terminada a vida no corpo físico, terminou tudo. Mas por que pensar dessa forma se nós temos tantas evidências que realmente falam de que a vida continua, que nos trazem realmente a certeza de que a vida continua? Nós temos, por exemplo, através da mediunidade, hoje muito comum, nós sabemos médios como Francisco Canto Xavier e outros tantos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que trazem mensagens a respeito daqueles que retornaram ao plano espiritual de uma forma realmente que não pode ser negada, de uma forma incontestável, porque apresentam na mensagem referências a situações familiares, a pessoas, a certas coisas que somente da família, o pessoal da família sabia. E como então essas pessoas, esses médios, sem nunca terem tido contato com esses pacientes, esses clientes que lá chegam, sabem a respeito da vida? Então, é uma prova, é algo realmente a se refletir. Nós temos também, por exemplo, algo muito importante, a questão dos EQMs, ou seja, os estados de quase mortes, a revelação de pessoas que realmente tiveram situações de quase morte, paradas cardíacas, estado de coma, tiveram estado de coma, e situações variadas que se desdobraram, ou seja, sentiram-se fora do corpo físico, viram o próprio corpo estendido, vamos dizer, no leito de hospital, seja no chão, através de um acidente, e ali tiveram a oportunidade de contactar com aqueles que lhes anteciparam no plano espiritual, ao plano espiritual, e receberam revelações importantes. Falaram a respeito de que não tinha chegado ainda o seu dia, de que precisava retornar ao corpo, e normalmente essas pessoas, quando retornam ao corpo físico, já não têm elas o mesmo medo que tinham antes da morte, a respeito da morte. E normalmente se tornam melhores, se tornam pessoas mais solidárias, procuram agora se preocupar não somente consigo, mas também com os outros. Então passa a ter uma vida totalmente diferente, como resultado dessa experiência fora do corpo físico. E é bom relatar também que essa experiência fora do corpo físico, ela não é comum apenas às pessoas que passam por situações em acidentes, que estão em estado de coma, dessa daquela forma. Não. Existiram e existem ainda pessoas que têm essa capacidade de, mesmo em situação normal do corpo, elas se desdobrarem, elas saírem do corpo. Claro que essa saída é uma saída parcial, tendo em vista que continuará ligado ao corpo físico por um laço magnético que só termina com a morte definitiva. Então essas pessoas têm acesso, visitam a residência, trazem revelações a respeito do que viram, detalhes na residência de pessoas que eles nunca foram lá no corpo físico. Então tudo isso aí realmente faz-nos pensar, refletir, compreender por que que isso acontece. É uma invenção? Invenção seria se trouxesse coisas que não tivessem sido comprovadas, falando de certos problemas, de certos fenômenos que não pudesse ser comprovado, mas quando fala a respeito de coisas que realmente podem ser comprovadas, não temos outra saída. E o que dizer a respeito das experiências, dos fenômenos de experiência na proximidade da morte? Pessoas que quando estão moribundas, vamos dizer assim, veem aqueles que já retornaram que antecipadamente, ou seja, antes deles ao plano espiritual, que falam a respeito do dia, inclusive da sua desencarnação, que virão realmente para conduzi-la, para acompanhar nesse retorno. Muitas vezes também marcam até data, e na data prevista, ou seja, na data que foi revelada, aquela pessoa desencarna e retorna ao plano espiritual. Isso é comprovado por familiares. Então, o que é que nós pensamos a respeito? Será uma invenção? Claro que não. E se pensarmos em Deus como Pai, de misericórdia, de amor, como Ser Supremo, o que pensar? De Deus criar simplesmente seres para destruir depois? Criar o espírito em si e só depois destruir para quê? Se Deus criou, criou com sentido de que houvesse esse processo de evolução, de aperfeiçoamento e fosse uma vida definitiva, é o que realmente nós podemos concluir quando falamos da misericórdia, do amor de Deus. Então, não há razão para nós sermos céticos, mas respeitamos aqueles que são.
Respeitamos porque dizemos, claro que eles um dia vão também comprovar a imortalidade da alma, porque, como todos nós, retornarão ao plano espiritual e farão o que muitos já fizeram, retornando através da mediunidade, quem sabe, para dizer realmente o quanto foram tolos em não acreditar na vida após a morte e como realmente se surpreenderam ao chegar no plano espiritual e ver e sentir, comprovar de que a vida continua. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos falando apenas de um tema que nada mais é do que continuação e prova da misericórdia, do amor, da sabedoria divina. Então, estejamos cientes e conscientes de que a vida continua. Procuremos, enquanto no corpo físico, fazer o melhor, trabalhando de forma a que tenhamos, né, quando lá chegarmos, uma vida de paz e tranquilidade, por termos a consciência tranquila. Fica essa mensagem para reflexão, desejando a todos muita paz e proveitosa reflexão.